Papos de Vendas RS. Mais um episódio, mais um conhecimento. Eu estou diante de um monstro na área de vendas que trabalhou comigo na época que eu comecei a minha vida em vendas. Estamos aqui no oferecimento do Grupo Elfa Publicidade, da PW Vídeos, para conversar com Celita Rosa. Tudo bom, Celita? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz Fernando. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui contigo. Para mim também é um prazer poder somar, né? Com Porque a gente toda sempre certeza. soma alguma coisa, Com toda né? certeza. Eu sempre tive uma ansiedade muito forte de te ter aqui. Porque a gente se conheceu no passado, né? 40 anos atrás, quase isso, né? E a gente fez vendas, a gente começou em vendas quase que juntos, né? E eu sei da tua história, mas tem um monte de gente aqui que gostaria de saber o que foi a tua história, o que foi o teu início de vendas. Como é que tu começou? Como é que tu te transformou em campeã de vendas? Porque tu não era fácil de ganhar de ti, né? A minha história de venda é longa, né? É longa. É isso aí, nós queremos saber. Como nós estávamos trocando uma ideia antes, a venda ela já vem lá da terra, né? Verdade. Então, quando meus pais viviam na lavoura, eles já vendiam bergamota de caminhão. Então, eu nunca sonhei, nunca imaginei na vida que eu fosse lá daquela pequeno município lá, já se trabalhava com venda. Qual era o teu município? Onde é que tu era? Encantado. Encantado. De repente te viu na capital. De repente eu me vi na capital. E trabalhando com vendas. Na verdade, eu não comecei com vendas. Ah. Eu não comecei com vendas. Eu tive uma história assim, comecei a trabalhar bastante cedo, né? Tive sempre a minha... Cedo, com que idade tu começou? Tem certeza que tu quer saber? Eu não, o povo todo quer saber. Como? Eu fui babá com 12 anos de idade. 12 anos de idade, show. Com 12 anos Maravilha. de idade. Com 14 anos assinei a minha carteira e com 17 eu comecei a trabalhar em órgãos públicos, cartório de protesto, essas Sim. coisas assim. E serviço burocrático. Tá. Trabalhou Até isso quanto tempo? Uns 10 anos, 7, 8 anos. 7, 8 anos, isso. Na verdade, eu comecei em vendas com 23 anos. Oh. Que eu trabalhava na parte administrativa de uma rede de lojas. Uhum. E eu sempre eu precisava de ganhar mais. Sim. E aí o meu chefe dizia assim, Celita, tu não quer ir para a área de vendas, tu não quer ir para a loja. Eu digo, mas eu não sei vender. Eu digo, eu não consigo me imaginar vendendo. Tá, mas tu não vai vender. Tu não vai ser vendedora, tu vai coordenar uma equipe de vendas. Aí, que foi a Rede Marisa, né? E o seu Vitor, na época, ele acreditou em mim, mais do que eu. Mais do que eu mesmo. Gerou confiança em ti. Aí, quando eu fui para a loja, que eu comecei a ver aquele movimento, a necessidade do atendimento dos clientes, eu comecei a me identificar. Eu digo, não é que eu acho que eu levo jeito para a coisa? E começou mesmo a história de vendas, assim, que foi isso eu trabalhei 4 anos mais ou menos nessa empresa. Eu pedi demissão na época para trabalhar na editora, né? Então eu não tive medo quando eu conheci o mercado da comunicação. Uhum. Eu me encantei e não tive dúvidas. E uma coisa... Te definiu e foi embora. E fui embora. Então eu sempre coloquei para mim é uma coisa que eu faço, é natural da minha pessoa. Uhum. Se tu pode fazer, eu também posso. Então, na época, eu conheci alguns colegas, né? Eu conhecia eles fora de trabalho. Eu digo, mas fulano pode fazer, está fazendo, eu também posso. Claro. Então, eu sempre fiz esse paralelo de comparação. Isso é crença própria, tu sabe disso, né? Fé. E eu não exercitava. Eu estava ontem meditando justamente nisso.
quando nós fazíamos aquela aventura, né, de pegar numa segunda-feira ou numa sexta-feira, normalmente era na segunda que nós fazíamos isso, de pegar o mapa que estava lá sempre exposto, né, e... Eu vou para... mas nunca fui para essa cidade. Eu digo, maravilha, está tudo novo. E ali a gente se programava com... O que era isso, Celita? Tu te lembra? Eu fiz a mesma coisa que você. Tá? O que era Mas o isso? que era isso, cara? Como é que a gente conseguia tirar aquela coisa? Pá, eu vou... Por exemplo, vou dar um exemplo para ti. Eu viajava também, assim como tu viajasse, e eu chegava na Castelo Branco, eu definia para onde eu ia. Bom, vou para Florianópolis. Eu ia embora para Floripa. Olha, acredito que na nossa geração a gente praticava a fé e a esperança. É como tem um texto bíblico que diz que a fé é a certeza daquilo que tu não vê, mas que tu espera que aconteça. E a gente tinha tanta certeza de que ia e as coisas iam acontecer, que nós viajávamos com o dinheiro da passagem, às vezes nem do hotel. Verdade. E costumávamos traçar metas, traçar objetivos. Não era uma coisa amadora, porque nós aprendemos a nos profissionalizar com os treinamentos e, claro que o mercado nos ensina, a gente vai aprendendo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas uma das coisas prioritárias, assim, na questão do vendedor, é tu confiar no teu taco e, às vezes, nem tu sabe o potencial que tu tens. Mas eu recebi essa chance. Alguém viu em mim um potencial que eu não enxergava. Sim. E eu acreditei. E comecei a fazer e comecei a acreditar. Ninguém vendia em Porto Alegre. O pessoal não achava. Eu fui campeã. Em Porto Alegre nós tínhamos aquela dificuldade de entrar nos locais, né? Eu Entendeu? fui o interior era mais fácil, campeã de vendas em Porto Alegre. Pois é, e aí? Formei muitos vendedores na época e trabalhando em Porto Alegre. Uma das coisas que eram fundamentais e que hoje eu não sei até que ponto, porque sempre disse, tudo se copia, nada se cria. Mas existia uma coisa fundamental no nosso dia a dia, que era a criatividade, né? Então, nós tínhamos que criar. Plano A, plano B, qualquer coisa, vamos para o plano C. Mas a coisa acontecia. Então, aceitar o não, aceitar o desafio, a crítica construtiva, a gente passou por tudo isso. O não, por exemplo, a nossa venda começava no não, né? Não existe uma negociação, seja ela de R$10, que não haja um diálogo entre as duas pessoas. Então, a argumentação do não, a venda começa, de fato, quando aliás, o cliente começa o não necessariamente nos profissionalizou. O não é aquela coisa, os 3 tipos de não, isso eu comprovei, né? O não talvez, o não me convença do contrário, que funciona até hoje. E o não definitivo. E o não definitivo. Então, tem gente que apavora do primeiro não. Não, o não começa a venda, é um diálogo, a venda ela é uma comunicação. Na época tu usava a AIDA, né? Eu usava a AIDA. Atenção? Literalmente, atenção, interesse, desejo e ação. E isso tu sabe, que hoje em dia tem muita gente que usa a AIDA sem saber o que é a AIDA. Exato, eu acredito que nós usávamos a AIDA antes mesmo de saber. Então, essa técnica, ela sempre existiu. Só que alguém, eu lembro na época, até o pessoal da Zero Hora foi fazer uma entrevista com a Cibele, que muitos anos que a gente já usava a AIDA, a Cibele foi entrevistada, que como que a gente tinha aquela técnica tão perfeita, né? Tão perfeita. E a gente conseguia não ver no primeiro impacto uma pessoa que tu nunca viu
e sair dali amiga, sendo agradecida, recebendo a gente gratidão. tinha eu não sei o que é que a gente tinha, mas tu está falando uma coisa que eu voltei atrás agora e me lembrei, né? A gente conseguia gerar um carisma muito potente, né? A empatia, a chegada, a confiança. E eu lembro hoje, até hoje, assim, a nossa maneira de sentar, de vestir, de cumprimentar, coisas que hoje não funciona. É um cumprimento informal. E as pessoas, eu vejo no meu ramo hoje, que as pessoas elas estão sedentas de contato físico, no aperto de mão, de um abraço, um tapinha no ombro. Então, isso aí foi esfriando exponencialmente o relacionamento com as pessoas. Hoje, eu lembro de uma história, quando começou a mudar, até nós estávamos em Caxias do Sul, numa viagem, e começamos a chegar nos bancos e não encontrar mais os gerentes. O gerente geral foi substituído, porque aquele gerente ele estava acostumado a receber as pessoas, os clientes, e ele ficava ali sentado no seu posto, né? E as pessoas vinham até ele para conversar, receber aquela atenção. E na mudança justamente foi que partiu que a necessidade do mercado não pode mais manter aquele cliente fixo, aquele gerente fixo no banco, e sim pessoas mais jovens que se deslocavam e começavam a fazer o trabalho... Iam buscar os seus clientes. Um trabalho mais direcionado, um trabalho mais... Que nós fazíamos. Mais proativo, exatamente. Mas assim, de pegar, escolher no mapa... eu fiquei pensando assim, venda. Ontem eu estava conjugando o verbo vender, né? Uhum. Então, a gente quase não conjuga esse verbo, né? É verdade. Mas eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Mas tem muitas pessoas hoje, puxa, eu poderia ter vendido, eu poderia, né? Então, desiste muitas vezes no primeiro não. Ou desiste da carreira no primeiro... na primeira dificuldade, no primeiro não, desiste. Pode ser realmente uma carreira muito promissora, mas se assustam. Então, eu acho que ninguém nasceu literalmente para ser um vendedor. Mas né? Tu sabe o que eu acho disso, Serita? Eu acho disso que é o seguinte, aí falta a preparação, tá? Naquela nossa época, tu sabe disso, nós tínhamos um gerente de equipe, né? A gente tinha, aonde nós tínhamos um treinamento motivacional, né? Lembra as nossas brincadeiras? Sim. Era fantástico tu ver o teu colega chegando, o gongo, lembra? Uhum. Eu amava o gongo. Eu adorava chegar e dar porrada naquele gongo lá. Então, isso necessariamente, eu acho que nos trazia para a motivação. Entendeu? Tanto é que tu vê, a gente chegava na sexta-feira lá, entregava a produção e tu já está preparado para segunda-feira arrancar de novo. Era um ambiente de uma energia, de alegria. Então, vender, a venda em si, ela tem que ser uma coisa prazerosa, né? Ela não pode ser um fardo. Então, tu tem que acreditar, ela tem que ser leve, porque no momento que tu faz da venda um fardo, eu tenho que vender, eu sou obrigada a vender. Obrigação, derrubou a venda. A obrigação, quando tu acaba realmente se autodesmotivando. Mas quando tu vai com fé, a esperança de tu fazer o passo a passo da venda. E hoje não é diferente. Tu tem na corretagem, hoje como corretora de imóveis, continua, a primeira impressão é a que fica. Sem dúvida nenhuma. E tudo começa, tudo tem um começo, mas o desfecho ali, o miolo, vai determinar o fim, se tu vai ter sucesso no final ou se tu vai ter um fracasso. Então, tu começa certo, mas tu também tem que aplicar a técnica certa, o atendimento certo, os passos. Hoje, eu vejo assim, muitas pessoas
que só querem falar. Falar, não escutam o cliente. Isso é muito importante. Não escutam o cliente. Então, a gente tem que escutar as pessoas e daí sim, fazer o filtro, né? Filtrar e usar, eu digo, tudo que tu me disser vai ser usado contra você, no bom sentido. A gente brincava assim, né? Mas, como é que eu vou poder tratar todos os clientes de uma forma mecânica, né? Com o mesmo linguajar, com o mesmo estilo, se as pessoas são diferentes. Então, existe uma falha em muitas pessoas que querem fazer exatamente o mesmo estilo com pessoas diferentes. Mas cada pessoa tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Muitas vezes o cliente diz um não, ele não está dizendo um não para o Fernando, ele não está dizendo um não para a Celita. Ele está dizendo um não para o produto ou para o momento dele. Normalmente, né? Exatamente. É a situação que ele vive, necessariamente. Que faz aí a habilidade do vendedor em transformar aquele não num sim. Num sim. E não necessariamente hoje, na época, nossa venda, nós trabalhávamos com valores... não eram baratos. Não, mas comparado hoje a imóveis de 600 mil, de 300 mil... era um valor relativamente baixo. Sim. Mas, hoje, por exemplo, tu tem que conhecer a necessidade, a oportunidade do cliente. Existe uma informação aí que algumas empresas espalharam do 100% financiado e as pessoas... Ontem eu atendi uma pessoa com R$1.000 de renda informal, ligou para fazer uma compra. Então, falta muita informação. As coisas, eu também noto bastante isso. Eu desenvolvo sites e a gente conversa com muita empresa e isso é verídico, entendeu? Hoje está faltando a comunicação. Muito. Entender a comunicação. É que nem eu falava na nossa época, né? Pô, nós saímos daqui, vamos para uma cidade, vou lá para Chapecó. Ok, maravilha. Pô, chegar em Chapecó, não conheço nada, nunca fui para Chapecó. Eu adorava ir para uma cidade que eu não conhecia. Cara, eu tinha um objetivo, tá? Uma coisa que para mim, eu fui campeão de vendas 14 meses na Isto É. E eu tinha uma coisa fundamental, que eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo. E hoje isso eu não enxergo nos vendedores. Nos vendedores, aquelas pessoas que se dizem, ou melhor dizendo, que deixam transparecer que são vendedores. Sim. Porque hoje ninguém quer dizer que é vendedor. Eu falo ainda que eu sou vendedor com orgulho. Eu tenho orgulho de ser vendedora. Eu acho maravilhoso falar, o que tu faz? Vendedor. Eu sou empresário, tenho uma empresa, eu sou vendedor. Entendeu? Por quê? Cara, é isso que dá grana. É isso que te traz sucesso. Por exemplo, hoje, se eu for pegar e voltar para trás na minha vida e fazer uma autoanálise, tudo que eu sei da minha vida hoje, Celita, e tu também, com toda certeza do mundo, é isso, tu aprendeu em vendas. Em vendas. A comunicação, o relacionamento, a valorização de ter bons relacionamentos. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer e tu vai concordar comigo? Tu lembra, a gente fazia uma venda assinatura pro cara e nós voltava 2 anos depois para renovar? Uhum. E a pessoa se lembrava da gente? Lembrava da gente. Porque cara, nós éramos elogiados pela... quando nós chegávamos no ambiente, assim, só pode ser da Isto É, né? Era diferente do nosso perfil. Lembrou disso, né? Era muito legal aquilo. Aí tu assim, pô, mas como é que esse cara me viu durante 15 minutos, que eu acho que a nossa venda durava mais ou menos isso, 15, 20 minutos, né? Como é que esse cara se lembra de mim? Pô, tu passava na cidade às vezes, né? Uhum. O cara, opa, e aí, tudo mais, sabe? Eu achava isso espetacular. A importância da comunicação, do trabalho que a gente fazia, eu acredito que nós fizemos parte de um processo que continua até hoje. Só que nós trabalhávamos com a informação do papel. E muitas vezes a gente dizia, olha, a importância da leitura, as pessoas não tinham o hábito da leitura, tu criar a necessidade da pessoa. Nós convenceu o cara a ler revista, e depois tu voltar 1 ano, 2 depois, e as pessoas disseram assim,
Graças a Deus, meu filho passou no vestibular, porque ele começou a ler a revista. Então, tinha a gratificação, era gratificante, porque a gente ganhava dinheiro, se divertia, conhecia lugares e éramos uma família. Verdade. E não tinha... A competição que existia era uma competição sadia. Ninguém queria passar a perna no outro, até escondia uma vendinha. Fiz 2, mas daí... Não, eu tinha feito 4, mas justamente para disputar ali o primeiro e o segundo lugar. Me voltou na mente várias coisas espetaculares. E eu não posso realmente deixar de lembrar o seu Prestes. Ele era um homem sábio, né? Sim. Um homem sábio. Era um mestre. É um homem sábio e acho que ele fez diferença na vida de muitas pessoas. Muitas, né? Com certeza. Porque ele aprendeu também. Eu lembro que ele contava a história que quando ele começou a vender em São Paulo, ele tinha um único paletó e dormia na praça. E era verão e ele continuava com o mesmo paletó, porque ele começou assim. E com 45 anos, basicamente, ele começou a carreira e um homem... Tu sabe que essa história do paletó, eu reprise ela, sabe por quê? Quando eu comecei a vender, eu tinha um paletó azul marinho, que tinha um brasão aqui, que era meio de lã. Eu trabalhei 2 meses com aquele paletó, porque eu ficava bonito de paletó. Paletó azul marinho, tem que ver, botava o paletó aquele e saía para vender. Bom dia, como é que tu sabe? Era fantástico. Era fantástico. O calorão do inferno e eu com aquele troço, né? Mas nós tínhamos sempre aquela dupla, tinha os trabalhos em 2 pessoas, porque era bacana, um falava, o outro era outra vez, então um motivava o outro. Era um trabalho em equipe e subequipe. Subequipe. Então era muito bacana isso, porque nós estávamos ainda conversando há poucos dias, o Vinícius, eu tenho que lembrar do Vinícius, teve uma época que ele resolveu comprar um carro, porque a gente andava de ônibus, né? Com a mochila, com as revistas e a pasta e mais Pesado a mochila. Pra caramba. E ele disse assim, Celita, vamos fazer uma coisa. Tu me ajuda a comprar o carro e eu te ajudo a tu comprar a casa. Construir a tua casa. Legal isso. Não sabia dessa história. Não sabia. Nós montamos acho que basicamente durante 1 ano, nós viajávamos toda semana. O Vinícius comprou o carro e eu construí a casa. Eu e o Luiz, a gente construiu a casa. Porque nós tínhamos um compromisso Sim, tinha um objetivo, tinha uma objetivo e os dois, não, vamos lá, nós temos um compromisso. E a meta, o objetivo, quando nós chegávamos na cidade, eu já orientava o pessoal. Primeiro dia, se a gente chegava durante o dia, vamos aquecer. No segundo dia, eu digo, hoje nós temos que fazer a despesa. Então, já era calculado a despesa do hotel da semana, o que nós precisaríamos. Então, vamos trabalhar para fazer 3 vendas. O que vinha lucro. A gente não tinha nada a perder, só tinha a ganhar. E a partir de que Isso chama-se organização. A partir de que tu fazia, quando concluía as 3 vendas, ou 2, né? Dependendo se era do faturamento, né? Tu já trabalhava aliviado. E aí as coisas aconteciam naturalmente, de chegar no lugar, assim, tá ofertando e aí eu disse, o que ele está comprando? Aí eu também quero. E chegava momentos assim, de tirar pedido. A gente de vender, de tirar pedido. E não sei mais o que eu posso acrescentar, realmente a objetividade. Eu disse que nem todos nascem para ser vendedor, né? Eu já tenho uma experiência e já levei pessoas... Até pelo seguinte, né? Tu vai concordar comigo. Se tu perguntar para uma pessoa, tu quer ser vendedor, sabe qual é a resposta dele? Não. Eu também não queria ser. Mas quando eu comecei a calcular, dividir o que eu ganhava no mês por 30 dias e o que eu poderia ganhar num dia e dividir, tu fez esse cálculo? Fiz. Dividir? Era vergonhoso. Eu ganhei no primeiro mês de trabalho meu, de revista, eu ganhei 5 vezes o meu salário.
Eu trabalhava numa consultora, eu ganhei 5 vezes o meu salário. Então, eu não comecei diretamente na Editora 3, você lembra que eu fui uma das poucas esposas, né? Mas foi mais ou menos isso, quando eu comecei a trabalhar lá com o Edson Mari. Sim, e a Valquírio. Não era Visão. Era Manchete? Não. Caiu no esquecimento o nome da revista. Tá, não importa, mas daqui a pouco eu me lembro, tá? Eu sei o que você está falando. Eu nunca fiz essa soma, eu não cheguei a fazer essa soma de tantos salário mínimo, não era assim que eu me motivava. 5 vezes eu ganhei meu salário. Mas era 5 vezes, quando eu trabalhei na revista Afinal. Na Final. Na revista Afinal. Mas eu lembro que nas sextas-feiras, não foi uma vez e nem duas, quando a gente construiu a casa lá em Cachoeirinha, era um bairro novo, eu colocava o dinheiro que a gente recebia em espécie, né? Em espécie. Saquinho de dinheiro. Saquinho de dinheiro. Eu coloquei dinheiro dentro da meia, se levarem a minha bolsa, dentro da meia. Não vou querer, né? Dentro da meia. Eu digo, pode levar a bolsa, mas meu dinheiro não vai. E era sagrado, era prazeroso chegar a fazer aquele relatório de vendas, mostrar e pegar aqueles cheques e a nossa técnica. Olha, dá uma lidinha no seu contrato aqui, por gentileza, e dá o seu autógrafo antes que o senhor fique famoso, aquela brincadeirinha, né? Aí o cliente, por gentileza. Aqui, por favor. Tá. Então, senhor Luiz, como o senhor viu aqui, nossa forma de pagamento é através de compensação bancária, né? Muito bom. Através de compensação bancária. Qual é o número do seu banco? Como assim? Dá uma olhadinha no seu, acho que no seu talãozinho ali tem. Claro que a gente... Muito bom. Mas tem que dar cheque? Tem que dar cheque. Era a segunda venda que nós fazíamos, né? A compensação bancária, exatamente. Como o senhor viu aqui, com chequezinhos nominais e cruzados, a editora 3. Assim, ele disse, mas se eu soubesse que era com cheque, eu não teria feito. Não teria feito. Mas aí a gente explicava, tal. Agora, essa técnica, eu lembro bem de quando a gente se atirava nos índios, nós tínhamos um vocabulário, né? Um vocabulário precioso, né? Verdade, fez me lembrar agora. Atirar nos índios. Como o senhor pode ver aqui, antes do cara assinar, né? Nós trabalhamos com cheques nominais e cruzados à Editora 3 Limitada. O senhor pode fazer o primeiro para a data tal, o senhor preenche mesmo ou quer que eu preencha? Normalmente eu preenchia. Normalmente o cliente dizia, não, pode preencher então para mim. Mas também acontecia às vezes que o cliente disse assim, puxa, mas eu não trabalho com cheque. Frustrante, né? Caía, putz, mas não tem problema, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas a sua cunhada tem cheque, claro, evidentemente, né? Sim, a sua prima tem cheque. Luiz, acontece que daí era uma falha nossa. Sim. Por quê? Nós não pedíamos para ver o código do banco, que era automático, ele pegar Eu sabia todos, Celina. Sim, todinhos. Eu nunca sabia na frente do cliente. Aí um cliente estava num banco um dia, daí ele disse assim, no banco não era problema, porque eles podiam sacar ali, né? Mas eu estava num determinado, não lembro agora o evento, mas parece que eu vejo a fisionomia do senhor ainda, camisa branca, assim. Disse assim, mas eu não trabalho, eu deixei meu cheque em casa. Eu digo, foi em Criciúma. Daí o senhor, dá uma olhadinha, mas eu acho que o senhor está com o seu cheque aí no bolso. Estava transparente a camisa branca. Tentei, e aí, é mesmo? Tá bom então. Aí fazia. Então era divertido e depois que o cliente, que a gente terminava, que realmente o cliente assim, se for para vender, eu não quero comprar nada, nem perca teu tempo nem o meu. Essa negativa aí podia derrubar qualquer vendedor. Eu amava receber Me erguia, porque esse era o melhor cliente. Ele está dizendo que era. Eu quero, me mostra. Eu adorava isso, adorava. O cara dizia para mim, aquilo era fantástico. Ali eu já ia talão preenchendo.
talão preenchendo, porque aí não tinha. Daí tu ia com gosto naquelas negativas, naquelas objeções, nas argumentações. Tu sabe, Celita, vendo tu falar isso, eu me reporto àquela época e, cara, de onde é que nós tirava aquela motivação? A fé e a coragem. De onde é que aquilo vinha de dentro, né, Vinha da de gente? dentro. Vinha de dentro, né? É uma vinha coisa... de dentro, vinha da postura dos nossos líderes, da liderança, a postura do seu Prestes, que ele disse assim, ó, não adianta ficar aqui dentro no escritório, porque aqui ninguém vai comprar. A venda está lá na rua. Teu grito de guerra. Bah. Inverno ou verão? O inverno está talão. Tu tinha esquecido? Te lembrou? Não esqueci, não. De leste ao leste. Perfeito, era meu grito de guerra, verdade. E a musiquinha da Xuxa, né? Lari, lari... Não lembro. Era muito bom. Essa eu não lembro, mas realmente assim, a história da venda, ela é fantástica. Hoje tu faria tudo isso de novo? Eu tenho saudade. Eu tenho saudade Olha desse que coisa tempo. linda isso. Eu tenho saudade desse tempo. Eu há pouco tempo eu sonhava que eu estava vendendo assinatura. Eu sonhava, eu me via vendendo assinatura. Eu amava o que eu fazia, Fernando. Eu amo o que eu faço. E uma das coisas legais, assim, porque existe o vendedor, assim como existe o advogado, mas existe o profissional de vendas, de fato, que ele usa da sinceridade, né? Tu conquista o cliente na tua sinceridade, de respeitar o momento do cliente e também ouvir o cliente. E o não de hoje, ele pode se transformar num sim amanhã. Claro que sim. Né? Então, não queimar o filme, apesar de que muitas vezes nós éramos convidados a nos retirar do ambiente, porque ali era proibido vender. Mas nós saía guinchados lá. Guinchado. Mas a verdade é que, eu não estou vendendo, eu vim trazer um convite. E isso aí é um convite e um presente. Tu lembra? Sobrava argumentos pra gente. Sobrava. Nós saía de qualquer situação. Nós brincávamos. Era brincadeira. E o cliente, ele saía agradecido, apertando a nossa mão e ainda indicando os melhores amigos, indicando os colegas. Era fantástico. Tu sabe que eu me reporto a isso e vejo hoje assim, será que não existe isso hoje? Vou te fazer uma passagem. Esses dias eu fui na Colombo, dar uma espiada numa máquina de LoveSec. Tu acredita que eu entrei na loja, a menina estava no celular, e eu saí da loja, ela continuou no celular. Aí tinha outro rapaz lá na ponta fumando, e nem bola me deu. Vê se na nossa época aconteceria isso. Não, né? Não tinha como, porque nós trabalhávamos em dupla e assim, a gente respeitava muito o colega. É como hoje o cliente da vez, né, na roleta de atendimento na imobiliária. Mas, semana passada ocorreu e me veio essa lembrança, porque o Cássio, que trabalha com a gente, ele vai ouvir isso depois, ele foi fumar um cigarro. E quando ele foi fumar um cigarro, chegou um cliente e o outro colega atendeu. Aí eu lembrei que o Vinícius era muito de fazer isso. Vinícius, tu tá na vez agora. Agora eu vendi, abordei, vendi, não vendi, mas agora é a tua vez de abordar. Não, se ele eu vou fumar um cigarrinho, eu já vou, pode ir falando. Quando ele terminava de fumar o cigarrinho, a Celita já estava lá preenchendo o talão. E muitas vendas perdeu-se. Então, a venda, eu aprendi tu pode trabalhar 3 horas por dia, mas a venda, ela é ciumenta. Ela quer aquelas 3 horas no dia, ela exige a tua dedicação, né? Então, tem que ser planejamento. Nada que tu faça sem um planejamento. Claro que tem o plano A, o plano B, que tu tem que usar a tua criatividade, né? Então, não deu aqui, vamos ali, mas vamos acontecer. Tu tinha a fé de que ia dar certo, tu acreditava. Então, acho que pela postura, pela seriedade, pelo padrão de vestimenta, o que foi nos ensinado, e eu sempre fui uma pessoa ensinável. E eu sempre respeitei... Tu aceitava?
Aceitava. Eu aceitava. Aceitava e executava, né? E executava. Não Aceitava, adianta aceitar e não executava. executar, né? Poderia ajustar uma coisinha aqui, não ser um robô, né? Sim. Usar as minhas palavras, ser natural, mais natural possível. Mas eu aplicava. Eu acredito que a maioria dos colegas também aplicavam. E hoje, eu tenho o histórico da minha filha, que trabalha com ótica. Ela trabalhou na revista. E ela disse assim, mãe, eu aprendi muito contigo. Com 15 anos, ela trabalhou na revista em Curitiba. Que daí já não era mais a nossa Aida Preciosa. Já era aquele outro segmento que... Desmancharam, né? Desmancharam. Não, na verdade não, eles deixaram de usar, né? De aplicar como deveria ser aplicado. Eu acredito que ele gerou um impacto muito grande para nós que nos esforçamos tanto para fazer a coisa tão perfeita, que era perfeito. Era perfeito. Era perfeito. Era perfeito. Era Eu acrescentava na AIDA o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitudes. Eu ouvi o João Alberto falar. E tinha mais ainda o teste da tesoura, tinha mais o tapete para a criatividade. Né? São coisas... Sabe que hoje eu vejo, assim, um dos principais fundamentos desse meu trabalho que eu estou fazendo aqui é justamente isso, sabe? É tentar voltar atrás e fazer com que as pessoas entendam, sabe? Que a venda depende única e exclusivamente dela. A venda, necessariamente, ela é propriedade do indivíduo, sabe? Sim. Eu penso dessa forma, tu entendeu? Se tu colocar, que nem tu bem falaste, se tu colocar na tua cabeça que tu pode, tu faz. Exatamente. Então, a crença própria, necessariamente, tem que aflorar no indivíduo. Porque nada é impossível. Nada é impossível. Se tu está disposto... Exatamente isso. Tu tem a capacidade. Todos os seres humanos, Deus deu dom para todas as pessoas. Todos nós temos o dom. Tá certo? Tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. É que nem aquele detalhe. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é advogado. E ele fala para mim, tá, Fernando, me formei. Ok, maravilha, tá, e agora? Vou montar o escritório. Ok, maravilha, tá, e agora? Como é que eu vou vender o meu produto? Sabe, e isso é uma das coisas, e aí a gente volta, eu vou te reportar para a área de corretagem. Eu tive uma experiência agora, bem pouco tempo atrás, sobre isso. E eu estava falando sobre isso e as pessoas não sabem e não entendem isso. Não. Entendeu? Eu quero vender um imóvel. Tá, maravilha, eu quero vender um imóvel. Ok, maravilha. Vamos entender o meu cliente. Vamos saber o que ele precisa. O que ele precisa. O que ele dá? Eu quero uma casa de 3 dormitórios, eu quero uma casa com banheira, eu quero isso, quero... Que nem um detalhe bem importante, sabe? A Eliane assiste muito... Aqueles negócios lá dos Estados Unidos. Eu sei, eu não sei como é que é o nome daquilo. Mas ela ama ver aquilo. E eu observo lá, por exemplo, aquela mentalidade dos corretores. Um mostra, outro vende. O corretor fica na rua. Agencia. O corretor foi na rua. Aí o Fernando e a dona Eliane entram na casa e vão ver a casa. Aí eu vou discutir com a Eliane sobre isso. Isso aqui é legal, isso aqui tem muita coisa que eu acho fachada lá. Ai, que bonito esse banheiro, as coisas que não tem. Vai lá. Tá, mas vamos lá. O casal está discutindo a necessidade deles e o vendedor está na rua. Chega lá, o vendedor, o que vocês acharam? Hoje eu vejo a corretagem de uma coisa bem diferente, tá? Aqui é o banheiro. Aqui é a cozinha. O cara tá vendo que é o banheiro. Puta que pariu. Desculpa, eu perdono a palavra, mas porra. Entendeu? Aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, aqui é o lavabo, tá certo? Entendeu? Aqui é a garagem cabe 2 carros. Porra, para lá. Se comete realmente algumas falhas, a gente vê isso, mas também vai da empresa que vai fornecer, por exemplo, o que interessa para o espaço, eles estão vendo. O que o corretor tem que ter é a informação do memorial descritivo, o material que é construído. São informações... Técnicas que vai ajudar, onde está o ponto de luz, o esgoto, ou quantos anos tem o prédio. Mas eu vejo com muita frequência, as pessoas às vezes botam ali até no Face. Sim. Preciso de uma casa para alugar sozinha no pátio, com 2 dormitórios. Aí vai um lá, responde assim, eu tenho um apartamento de 1 dormitório, num bairro nada a ver.
Eu digo, será que as pessoas não Isso leem, é comum, não Celita. interpretam, não só conseguem... com imóveis, é com tudo. É com tudo. Começa então, a analisar os anúncios para te ver. A dificuldade de ouvir, as pessoas estão falando antes de ouvir, querem despejar, como eu disse, estava falando antes, o mesmo argumento que ele usou com a Maria, quer usar com o João, e são pessoas totalmente diferentes. Então, a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Celita, como é que é o teu treinamento hoje para o teu ramo? Hoje tu está com imobiliária, né? Sim. Tá? E como é que é o teu treinamento para os teus profissionais? O que é as coisas básicas que tu passa para eles hoje? Diante de toda essa tua bagagem, né? Que tu tem. Tu não vem me dizer que tu falha com eles, né? A gente está passando por um momento, eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, onde eu ensino e eles me ensinam. Porque eu trabalho hoje com 3 pessoas da minha faixa etária. Sim. E 3 pessoas jovens. Isso então, a gente está gerando um equilíbrio entre a modernidade e a experiência, né? Um dos colegas, eles estão fazendo uns vídeos assim na frente dos imóveis que eu não faria. Mas aquele vídeo vende, chama cliente. Claro que sim. Com então, certeza. a gente está mantendo esse equilíbrio entre o passado e o futuro, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. Se não tem o fechamento, não resolve pode, nada. Não adianta vídeo, não adianta não, absolutamente nada. Entendeu? Se tu não tem habilidade no fechar, não funciona. E na resposta do cliente, né? Então, começa assim, realmente, eu já perdi venda. Normal. Normal, a gente perde, a gente sempre dizia que a gente mais perdia venda do que fechava, né? Porque, quer queira ou não, tem muitos bons profissionais no mercado hoje, mercado imobiliário. Claro que tem. Tem maus, mas tem médios e tem uns que são realmente corretores muito especiais, muito dedicados, né? Eu vou dizer que eu estou na média ali, eu não estou nem Tu continua definidora? Eu continuo. Tu era definidora, né? Tu sabe disso, né? Tu lia, não escrevia, tu assinava o contrato do cliente, né? Até assinava por ele, né? Não, eu consigo fazer isso ainda, mas o nosso cliente hoje, como eu disse, ele tem 2 tipos de cliente. Aquele cliente que ele tem 100 mil reais e tem aquele cliente que tem 1 milhão. É mais fácil tu vender para um cliente que tem 100 mil reais porque ele não tem muitas opções. E o cliente que tem 1 milhão, ele pode escolher mais. Ele tem ele tem mais dúvidas. Ele tem mais dúvidas, Tá, mas ele então... é mais exigente. Então, por isso que hoje o nicho do mercado ele é muito importante. Tu ter produtos de 2 milhões e produtos de 100 mil já não existe mais, né? Mas de 200 mil, vamos dizer que seria Sim. O preço mínimo. Tu tem que ter os corretores direcionados ao médio alto padrão e os corretores treinados para a minha casa, minha vida. Sim, aí que eu falo que entra a tua habilidade, tu entendeu? Eu conheci o que o meu cliente quer. Então, tu sabe aonde aplicar o teu cliente. Porque o que eu vejo hoje, e vejo em muitos vendedores, eles... vou dar um exemplo, tu vai comprar uma televisão, tá? O cara te apresenta uma televisão de 55, uma televisão de 60 e uma de 75. Ele te dá a opção. Consequentemente, ele balança a tua cabeça. Tu percebeu? Sim. Se tu focasse, conheci a Celita, sei que ela precisa disso. Celita, teu ideal é uma 55 polegadas. Fica mais fácil de tu definir uma venda, tu entendeu? E é hoje que eu vejo que falta nos profissionais, entre aspas, a definição. A entrevista, a sondagem, vamos voltar lá para a área da sondagem, ela é muito importante, tu tem que ser o básico. Embora, eu digo que os clientes hoje, eles omitem muita informação, que tu vai acabar... O vendedor tem que buscar. Não, mas eles omitem. A gente passa por Peca pela mentira. Situação. Tu vai pagar pelo... Lembra? Tudo que o senhor falar vai ser usado contra o senhor. É verdade. Tá, então, mas às vezes eles omitem. Então, isso dificulta mais para eles mesmos. Como eu digo, olha, me dá uma linha, eu quero comprar uma casa. Eu ligo lá, eu estou na frente de uma casa, digo, qual é a sua ideia?
É comprar à vista, é fazer financiamento, até que valor? Eu tenho que ter alguns parâmetros para poder direcionar o cliente, né? Não. Deixa eu te fazer mais uma pergunta importante. A gente está chegando, lamentavelmente, chegando ao fim, mas tua história para os teus filhos. Eu tenho orgulho dos meus filhos. Né? Pesado, né? Eu tenho orgulho dos meus filhos e, ao mesmo tempo que nós conquistávamos, fazíamos muitas conquistas viajando, né? Que era trabalho e era diversão, e aí se fosse contar todas as histórias, tem anos de história. Muito, né? muito. Eu tenho material para escrever livros e livros de tantas experiências, e tenho material para escrever 2 livros que eu não consegui tempo ainda para organizar. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. Importante, Quero né? deixar esse legado para os meus filhos. Eu acho que é muito importante. Então, nada é muito fácil, para mim, pelo menos, as coisas nunca aconteceram. Eu vim de uma família humilde, né? Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa decidida e definida. Eu sempre soube o que eu quero, eu sempre soube o que eu quis. Sim. E o que eu não queria era ser uma dona de casa, ser uma pessoa que trabalhava na lavoura, que seria se eu não tivesse vindo do interior para a cidade grande. E Deus me deu essa oportunidade, abriu essas portas e eu abracei. Eu valorizei a oportunidade, eu acreditei e vi que eu era capaz. Mas eu trouxe de berço dos meus pais, que eram pessoas trabalhadoras, guerreiras. Passei esses valores para os meus filhos. Show. São todos trabalhadores, não tem vícios. O Pedro todos eles constituíram família. A Fernanda é uma mulher de sucesso. O Pedro é um jovem com 23 anos, que tem um tremendo potencial. Ele vai ser grande, ele vai crescer. Amém. Profissionalmente, porque ele tem tudo isso. E ele pega, com muita frequência, ele pega nichos das nossas palavras, pequenos trechos, como assim, ele fez esses dias um anúncio e colocou assim: venha trabalhar conosco e escreva você mesmo o seu contra-cheque. Porque legal. Isso me encheu de orgulho, porque ele ouvia nos treinamentos, eu ouvia a gente falar. Quem é a protagonizadora disso? Você. E a Evelyn também não está mais na corretagem, mas era uma excelente corretora, uma pessoa bastante agradável, tinha o respeito. Hoje ela passou para a área de enfermagem. Show. Então, mas todos assim, eu tenho só a agradecer a Deus, né? O Luiz se foi, mas eu fiquei com a melhor parte, que foi os meus filhos. Tenho 5 netos. Todos contigo? 5 netos? Eu estou indo para o 5º agora, né? Está indo para o 5º. Eu estou amanhã, depois da manhã, estou indo para o 5º. Está vindo a Alice aí. Alice. Olha só. Aí. Eu também tenho um orgulho muito grande dos meus filhos, e eu, conforme eu consegui passar para eles, né? A Fernanda é campeã nacional no Banco Pan. No Banco Pan. Banco Pan de Vendas. É campeã nacional pelo 3º ou 4º ano consecutivo. Olha só. Imagina que é isso. É um orgulho, né? A Luísa na Del deitava e rolava. Entendeu? E o Felipe é meu parceiro. O Felipe hoje, eu tenho um orgulho tão grande dele, para te ter uma ideia. O Felipe hoje faz site, se ele quiser, em 2 horas. O Pedro está assim. E nunca fez um curso. O Pedro é assim. Sabe, é absurdo. Então, eu tenho um orgulho tão grande dele, sabe, daquelas coisas, né? Às vezes ele encrenca, né? Não sei fazer isso, mas passa meia hora, 20 minutos, o Felipe vai lá e... Não, e o que aqui, é isso aqui que tu queria? E o que é essa juventude? Nós fizemos os cursos de datilografia, manual, elétrica. Hoje eles, com os 2 dedos, fazem tudo. Eles fazem em segundos. Como eu queria que Celita, para encerrar, infelizmente, mas assim, como eu queria que a nossa... Como é que é a palavra que eu vou usar para ti? O nosso aprendizado fosse hoje
a essência do jovem. Porque eu vejo isso aqui hoje, o celular está tirando o jovem necessariamente de certas coisas fantásticas. Tu entendeu? Então, a educação, é o respeito, é o conversar em família, é o vivenciar das coisas, entendeu? Pô, tu imagina se tu pega toda aquela técnica que nós tínhamos no passado e que nós ganhamos no passado pelos nossos méritos, tá certo? E nós conseguíssemos aplicar isso hoje no jovem. Porque a gente ensina, mas eles são... isso aí pra lá, deixa pra lá, isso aí deixa pra lá. Eles eles têm a sua mentalidade, depois eles até se dão mal e eles, devia ter ouvido mais. Mas daí eu não teria aprendido. A gente tenta abreviar, né? A gente tenta abreviar, mas a gente já sabe o resultado. Não dá. Pessoal, um oferecimento da Elfa Publicidade, Grupo Elfa Publicidade, da PW Vídeo. Eu conversei com este monstro aqui na minha frente. Mas chama de monstro. Celita sabia muito de vendas, sabe muito de vendas. Foi uma grande campeã, eu presenciei isso porque trabalhei com ela, entendeu? Chorou muito, dava risada, entendeu? Mas se transformou nisso que ela é hoje. Celita, muito obrigado por ter participado, tá certo? Eu estou bastante feliz, era um objetivo meu e eu consegui isso. Aliás, eu consigo tudo que eu quero, né? Entendeu? Então, era um objetivo, mas é isso aí, tá certo? Pessoal, siga nos nossos canais lá no YouTube, Papos de Vendas RS, ajude-nos a presenciar e fazer com que mais pessoas conheçam uma história que nem a da Celita. Ok? Muito obrigado.